imaginou o que aconteceria se a lavagem cerebral do Wolverine tivesse terminado? Não precisa mais imaginar. Sejam muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E o universo Ultimate da Marvel tá quase completando aí seus 2 anos. Tá um ano e pouquinho. E a gente já tem várias edições lançadas. A gente tem o Ultimate Homem-Aranha, os Ultimates, Ultimate Pantera Negra, Ultimate X-Men e agora a Marvel resolveu trazer o seu peso pesado. É isso aí, Ultimate Wolverine. E a coisa tá foda. Eu li a primeira edição faz alguns dias, depende de quanto tempo demorar pra editar esse vídeo, e eu quis trazer pra vocês porque aparentemente deu bosta. Mas sem mais delongas, vamos começar com a edição. A nossa história começa com o Wolverine dentro de um helicóptero. Os soldados estão discutindo sobre ele, falando: eu tenho medo desse cara, que cara estranho. Dizem que esse cara, ele pegou e já atiraram nele de tudo quanto é forma, que ele já caiu no chão e ele não morre. Dizem que esse cara, ele é feito do corpo de pessoas que morreram antes, ele é literalmente um zumbi. Então, a gente vê que tem toda uma mitologia que os próprios soldados criaram ao redor desse Wolverine. Ninguém sabe direito de onde ele veio. E eu queria só parar um minuto pra falar: que design foda! Sério, olha pra isso, cara. Olha que roupa foda. E é basicamente a roupa do Wolverine normal, só que essa máscara na boca e essas cores vermelha, meio alaranjada, escura, me lembra um pouco o Wolverine do X-Men Evolution e é muito bonito. Mas enfim, aí de repente o Wolverine levanta, assustando os soldados, aperta um botão e pula do helicóptero sem paraquedas. Isso até me lembra um pouco a primeira introdução do Capitão América no universo Ultimate, lá atrás, que ele também pulou de um helicóptero sem paraquedas. O Wolverine cai como um míssel no local, erguendo uma puta de uma fumaça. Os soldados vão lá pra ver o que tá acontecendo e a carnificina começa. Enquanto ele tá cortando os soldados, a gente volta um pouco no tempo e a gente vê um cadáver quase morto, atravessando a neve, lutando para conseguir andar, enquanto alguns soldados vão falando: um desses cães sobreviveu. Eles apontam a arma na cabeça dele e atiram. Então a gente vê o Wolverine de volta no presente, enquanto a galera se esconde dentro de uma base. E nós vemos ninguém menos do que o Kurt e a Mística dentro dessa base. O Kurt tá vestido de padre, porque ele é um padre. E ele literalmente tá fazendo uma prece para que Deus proteja eles, quando de repente ele olha pra porta que eles acabaram de fechar, vê 6 garras atravessando a porta e percebe o que tá vindo. Ele olha pras pessoas e fala: irmãos, fujam! E nesse minuto, a gente volta no tempo e entende como o Wolverine acabou ali. Basicamente, esse Wolverine fazia parte do grupo de rebeldes. Ele lutava contra o governo do Colossus e da Liana Rasputin e tentava tirar eles do controle da Euroásia. Só que ele acabou sendo preso durante um dos combates, levado para os laboratórios do Colossus, e então eles fizeram experimentos nele. Eles descobriram que ele tinha um fator de cura que podia salvá-lo de basicamente qualquer coisa, e uma doutora maluca do Colossus, chamada Doutora Prostovich, decide que esse parece ser a cobaia perfeita para um teste que eles já vinham tentando há muito tempo. E aí o Colossus decide deixar ela fazer os testes que ela quer. Voltamos pro presente e o Wolverine entra no local em que a galera tava escondida. Todos os soldados começam a atirar nele, só que eles morrem como manteiga, porque é claro, é o Wolverine. Ele sai cortando gente atrás de gente, até que a Mística resolve se transformar de Colossus e tentar enganá-lo. Ela chega e começa a falar pra ele: venha, camarada, vamos matar juntos todos esses rebeldes malditos. Só que ela não lembra que o Wolverine tem olfato. Ele sente que o cheiro não é do Colossus e ataca ela. Eles lutam, mas honestamente ela não tem a mínima chance. Ele corta a garganta dela e ela começa a sangrar e cai e morre. E simples assim, na primeira edição, vemos a morte da Mística.
Não satisfeito, o Wolverine continua caçando membros de dentro do ambiente. E aí a gente volta mais uma vez pro passado e a gente descobre que a doutora não só colocou metal nos ossos do Logan, como apagou todas as memórias dele, exatamente o que o projeto do Arma X fazia. Além disso, começaram a fazer lavagem cerebral nele, mostrando pra ele que pessoas como a Mística e o Kurt eram os inimigos do governo. Eles eram as pessoas que eram contrárias ao governo poderoso do Rasputin. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. E por conta disso, ele deveria matá-las. O governo do Colossus colocou os ossos nele, limpou a mente dele, fez lavagem cerebral nele e então colocou a máscara no garoto e mandou ele ao mundo como a nova arma secreta do governo, o Soldado Invernal. Eu tô passada, chocada. Voltando ao presente, a gente vê o Kurt vendo o Wolverine vindo na direção dele e falando: meu amigo, eu não quero lutar com você. Por favor, se você ainda estiver aí, ouça o que eu estou falando. Só que ele não ouve. O Wolverine ataca o Kurt, que começa a chorar sabendo que ele não tem outra opção. O Kurt pega uma metralhadora e começa a usar o teletransporte dele, tal qual o Jumper lá no filme do Christian Henderson no passado. Ele começa a teletransportar atirando no Wolverine de tudo quanto é ângulo possível. Só que não é o bastante. Em um momento de cruel habilidade, o Wolverine prevê aonde o Kurt vai aparecer, se vira e finca as facas no peito do elfo. Kurt começa a sangrar pela boca enquanto ele começa a engasgar. Ele olha nos olhos do Wolverine e diz: meu amigo, eu sinto muito, eu queria ter chego antes, nós queríamos ter chego antes, mas não conseguimos. Se você ainda estiver aí em algum lugar, me perdoe. Então, Kurt Wagner, o Noturno, morre. Wolverine tem 1 minuto olhando pro corpo do Kurt, então ele se vai. Dá as costas, sai do campo vendo todos os soldados que ele matou, todos os rebeldes que ele matou e vai embora. Ele entra no avião e, enquanto está voltando para casa, tira a máscara, olha para ela e vê uma única linha de sangue descendo pelo olho da máscara, como se fosse uma lágrima sangrenta das memórias do Wolverine que não existem mais. O homem chamado Logan foi morto pelo governo, morto pelo Colossus, e agora só restou o Wolverine, o Soldado Invernal. E assim acaba a primeira edição. Mano! Real. Que edição explosiva. Tipo, já sabíamos que o Wolverine ia vir e que ele ia ser o novo Soldado Invernal desse universo Ultimate. Mas eu não imaginei que seria uma coisa tão impactante, sabe? Até a última página da edição mostra uma carta, um sermão que o Padre Kurt fez para todos os fiéis dele. E nesse sermão tem um momento em que ele fala lá que ele sente falta do melhor amigo dele, falta da pessoa que chamava ele de elfo e que ele queria muito voltar a vê-lo, claramente se referenciando ao Logan. Então você vê que o Kurt era um grande amigo do Logan e mesmo assim o Logan matou ele. O que é interessante porque, assim, na geral, nas histórias do Wolverine e até em histórias de lavagem cerebral, é no momento que a pessoa vai matar aquela pessoa que é mais importante pra ele que a lavagem cerebral se quebra. Mas nessa história não. A gente vê que o Colossus fez uma lavagem cerebral tão boa nele que ela não se quebrou. Então a questão agora é: o que vai acontecer com esse Wolverine, que é um soldado invernal, uma máquina de matar do governo Rasputin? Eu tô super curioso de pra onde eles vão mandar ele. Provavelmente vão acabar mandando ele contra os Supremos, que são a versão dos Vingadores desse universo. Agora é só ver o que vai acontecer. Ah, e só uma última coisa. Durante as cenas de laboratório, tem um momento que a doutora fala pro Colosso: sim, nós vamos lidar com ele da mesma forma que nós lidamos com o telepata. Ela fala isso, dando a entender que existe um telepata preso no laboratório do Colossus, sendo torturado e forçado a usar os seus poderes em benefício ao governo do Colossus. Aí a pergunta é: quem é esse telepata? Seria Charles Xavier? Seria Jean Grey? Seria Emma Frost? Ou seria um novo personagem que a gente não conhece? Essa história do Ultimate Wolverine tem um potencial lascado e eu, pessoalmente, tô super ansioso pra ver pra onde eles vão. Mas é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, curte aí embaixo,
comenta, eu vou adorar saber a sua opinião, eu quero saber se você tá curtindo esse universo Ultimate e, importante, se você quer saber se esse universo Ultimate vale a pena ou não, eu vou lançar alguns vídeos daqui pra frente contando um pouco sobre as minhas impressões, agora que a gente já tem 12 histórias do Homem-Aranha, 9 histórias dos Vingadores, 12 histórias do Pantera Negra e 12 histórias dos X-Men. Eu vou falar sobre cada uma dessas histórias e se realmente vale a pena você botar o seu suado dinheirinho para tentar lê-las. Como sempre, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima!